E eu queria chamar ao palco agora a Stephanie Manzon, diretora de soluções de Azure na Microsoft Brasil. Bom dia. Boa. Alô. Obrigada. Stephanie, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Que honra estar aqui hoje falando para vocês com a casa cheia, segunda-feira. Obrigada pelo passador e parabéns pela excelente palestra. Casa cheia, friozinha, a gente falando de um tema que para mim me encanta bastante, que é falar sobre inteligência artificial. E me deram um desafio. Eu tenho 45 minutos para colocar todo mundo na mesma página do que raios é essa inteligência artificial generativa. Queria só para ter uma ideia aqui, né, para a gente começar a brincar um pouco, quem já viu o ChatGPT funcionando? Quem já aplica o ChatGPT na sua ONG, no seu terceiro setor? Quem não consegue mais viver sem o ChatGPT? Todos nós, né? Eu acho que é curioso para a gente iniciar a conversa, eu trouxe um pouco aqui para vocês para falar sobre a era da inteligência artificial. E no final, depois a gente tem 15 minutinhos para perguntas, né? Só para me apresentar, meu nome é Stephanie. Hoje eu lidero o time de soluções de Azure aqui na Microsoft. Azure é a nuvem da Microsoft, né? Então, dentro do Azure, nós temos as capacidades de inteligência artificial, como o Azure OpenAI. E aí vamos iniciar aqui, né? Acho que esse slide icônico importante da gente trazer, que é... Não foi o passador... Aí. A tecnologia de IA está aqui. Não é a Stephanie falando, não são vocês falando, não é o Pedro falando. É no churrasco, é no papo de café. Em todo momento, alguém está interessado em entender um pouquinho mais do que se trata essa tecnologia. E, ao mesmo tempo, como as empresas estão crescendo por causa disso. Vejam todos os valuations das diversas empresas que trabalham com inteligência artificial. Cada vez mais isso tem se tornado uma tecnologia necessária. Não somente do dia a dia, mas de fato necessária. Eu fiz a brincadeira quem não consegue viver sem, mas de fato é isso. Eu não sei mais viver sem meu Copilot toda segunda de manhã. Quais foram os e-mails importantes? O que eu vou fazer para essa semana? Ele já me ajuda. E aí eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, tá? Quero fazer um pouco dinâmico aqui. Para iniciar, fazendo um comparativo, não sei se vocês já viram esse número, mas eu fiquei de fato bastante impressionada. Quanto tempo demorou para uma empresa, uma tecnologia chegar a 100 milhões de usuários? Celular, vamos lá, gente, quanto tempo? Chuta aí, Pedro. 10 anos para chegar em 10 milhões? Celular foram 16 anos para chegar em 100 milhões de usuários. Aí a gente vai um pouco além. A internet. Quem lembra do boom da internet, né, quando começou? Chegar em 100 milhões de usuários foram 7 anos. Caiu praticamente, né, menos que a metade. Aí vamos além. Quem aqui não aguenta ficar sem o Facebook? Quanto tempo? 4 anos? 4 anos e meio, ó, acertou. E aí vamos lá para o ChatGPT. Em 3 meses, o ChatGPT atingiu 100 milhões de usuários. Por que isso aqui, gente? Não é porque a tecnologia é legal, não é porque de alguma forma ela faz uma inovação mágica, é porque a tecnologia está democratizada. Hoje qualquer pessoa pode ter na palma de uma mão acesso a uma tecnologia de IA generativa que pode mudar o jeito que a gente trabalha, pode mudar o jeito que a gente vive. Então eu gosto muito de trazer o tema de democratização como essencial para a evolução de qualquer tecnologia. Não usa a tecnologia isso aqui, gente. Tá indo. Aí. E aí eu quero falar outra brincadeira para a gente começar a entrar um pouco mais de detalhes. O que é IA generativa? Se eu falo para vocês, I can get no. Essa foi fácil, né? Essa tá bem fácil. Por quê? Porque vocês fizeram muito como o Pedro comentou, né? Vocês fizeram uma correlação do I can get no com a próxima palavra que possivelmente vem, que vocês já conhecem, vocês já têm esse conhecimento, vocês já estudaram sobre isso, vocês já escutaram essa música, fez parte da juventude de vocês, vocês conseguiram me responder muito facilmente. Aí eu perguntei, né? I can get no, e a própria inteligência artificial respondeu. Satisfaction, ele conta um pouco que é uma música clássica, dos Rolling Stones, e até mesmo o código por trás dessa pequena pergunta. Eu vou além, tá? Esse é para os... Se a próxima é talvez mais jovem. Alguém sabe responder? Gonna play.
Taylor Swift, quem conseguiu ir no show, eu não consegui, né? Certamente. Mas, novamente, como se chama? A Poliana fez uma correlação. Muita gente aqui já não sabia que essa música era da Taylor Swift, mas conseguiu fazer uma correlação e responder que a próxima palavra prevista seria play. E aí vamos para o desafio. I want to bake free. O que mais? That way. Queen. Ride my bicycle, Supersonic Man out of you. Qual que é a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês, gente? Essa já ficou mais difícil. Essa eu não consigo saber qual que é a próxima palavra prevista, porque existem várias. Então, no final do dia, depende 100% do contexto. Porque se eu falar de uma música, existem N possibilidades de música na qual a próxima possível palavra nessa pequena brincadeira seria possível de ser aplicada. Então, entendam que o primeiro ponto que falamos é sobre democratização da tecnologia. O segundo deles é o contexto é fundamental. Quando a gente falar de qualquer coisa do terceiro setor, dependendo da ONG diferente que a gente está falando, tem um contexto diferente. Então, treinar o computador, treinar a inteligência artificial com o seu contexto é essencial. Está mais lento do que... Estou brigando. E aí, para falar de inteligência artificial, gente, eu gosto muito de trazer esse tema. Eu já trabalho com inteligência artificial faz quase 10 anos. Tá? Eu tenho 4 patentes publicadas na área de inteligência artificial e a machine learning, etc. E eu gosto de trazer um pouco da história da IA. E até no meu TED eu conto do caso do Her, achei muito legal que o Pedro trouxe também. Mas a inteligência artificial começou lá em 1950, quando, de alguma forma, Alan Turing queria criar uma máquina capaz de simular as funcionalidades humanas. A funcionalidade de fala, a funcionalidade de pensamento, a funcionalidade de alguma forma de interação. Isso era o sonho, né? Isso era o objetivo, foi criado um paper, por sinal, para quem tem interesse e gosta de ver um pouco mais nessa parte de vídeos, tem um filme muito interessante, que é O Jogo da Imitação, no qual conta um pouco, é claro, muito mais hollywoodiano, mas conta um pouco da história de Turing. Eu acho que é legal vocês darem uma olhada, porque entendam que isso é lá atrás, né? Então, lá em 1950... criação da inteligência artificial. Desde então, houveram diversas evoluções, gente. Parte de machine learning, que é uma área dentro da inteligência artificial para aprendizado de máquina. Então, de alguma forma, como a gente consegue treinar as máquinas para entender um pouco mais do contexto. Depois veio o deep learning, que é ainda mais avançado, porque imaginem que nessa curva de adoção, os dados também vão crescendo exponencialmente. Concorda comigo? Nesse momento, quantos dados vocês estão criando? Vocês já pensaram nisso? Só vocês aqui, temos o quê? 150 pessoas? 100 pessoas? É mensagem para lá, mensagem para cá, tira foto. Pô, o que essa menina tá falando? Não tô entendendo nada. Outro, pô, muito legal. Aí o celular até já respondeu aqui. Então, qual que é a mensagem, gente? O volume de informação vai crescendo. Então, o método no qual nós vamos analisar esses dados tem que ser ainda mais avançado. Então, por isso foi criada a Deep Learning, no qual a gente, de fato, tenta simular o cérebro humano, as redes neurais, como faz todo o processamento e treinamento de informação no nosso cérebro, e até chegar na IA generativa, que foi esse boom que a gente comentou, principalmente por conta da democratização de tecnologia. Então vejam que hoje todo mundo fala sobre isso, mas lá em 1950 já existia um visionário pensando em como, de alguma forma, capacitar e tornar as pessoas mais produtivas através de uma criação de uma máquina capaz de simular o humano. E aí... Outra pergunta para vocês, né? Mas se a gente fala de inteligência artificial, o que é ser inteligente? Vocês já pensaram nisso, né? Inteligente, se você vai para um professor numa escola, um aluno inteligente é um aluno no qual tira 10 em todas as provas, passa em todas as provas. Mas o que é ser inteligente por uma máquina? Articulação? Não existe a definição de inteligente, é muito ampla. Né, se vocês pensarem bem. E aí, esse daqui é um paper muito interessante no qual fala do Chinese Room, que diz o seguinte: imaginem que nós estivéssemos em uma sala agora, né, exatamente nessa sala aqui, e tivessem diversas plaquinhas, uma plaquinha A, uma plaquinha B, uma plaquinha A, uma plaquinha B. Então, se a gente recebesse a primeira imagem, a gente responde com a plaquinha B. Aí, de novo, né, várias imagenzinhas uma atrás da outra,
com símbolos em chinês. Eu não falo mandarim, não falo chinês, gente, então não conseguiria interagir de nenhuma forma em chinês, nessa língua. Aí vem uma pessoa que fala chinês, entra na sala e fala, ó, Stephanie, me mostra uma imagem. Eu ia lá no calendáriozinho, né, ia ver, opa, é isso aqui que eu preciso responder. Eu estou sendo inteligente ou só estou seguindo padrões? Quando faça A, responda B. Quando faça C, responda D. Isso é um pouco do que é ser inteligente quando a gente fala do aprendizado de máquina. No final do dia, as máquinas estão seguindo padrões. Para elas aprenderem, elas precisam entender padrões. Eu fiz essa analogia no meu TED, eu acho muito interessante, no qual eu falo, vocês se lembram quando vocês começaram a amarrar os seus sapatos? Né? Existe um processo, existe um padrão no qual você faz o primeiro laço, depois o segundo laço, você dá um nó. Mas no final do dia, a inteligência é analisar padrões e conseguir replicar. Então eu consigo de alguma forma, lá atrás eu aprendi num tênis, hoje eu sei amarrar em todos os tênis. Uma máquina consegue analisar informações de um dado específico, de uma área específica da ONG que você faz parte, depois ela consegue replicar através da análise de padrões. Então entendam que falar de inteligência artificial é falar da capacidade de analisar padrões e replicá-las para uma base de dados muito maior. E aí vamos além. Não somente a inteligência artificial, como a gente falou, muda o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente fala e vem de alguma forma para empoderar cada pessoa e cada organização a fazer mais. Vocês estão hoje aqui na Microsoft, essa é a missão da Microsoft, empoderar cada pessoa e cada organização a fazer mais. Imaginem o quanto com inteligência artificial a gente conseguiria aplicar no dia a dia do terceiro setor. Isso é empoderar as pessoas. Isso é trazer tecnologia para todas as áreas do Brasil e do mundo. Então eu entendo que a tecnologia de inteligência artificial está mudando os negócios, está mudando o jeito que os indivíduos interagem, está mudando os times. Então digo pelo meu time hoje que está lá em cima, a gente estava tendo forecast de vendas, está mudando o jeito que a gente trabalha, que a gente analisa informações. Porque de fato a gente consegue mudar o jeito que as pessoas interagem com tecnologia. Tá difícil. Foi. E aí, para isso, né, gente, o que a Microsoft criou, e esse termo foi criado já, né, faz um ano mais ou menos, foi a ideia dos copilotos. E aqui vem uma discussão muito importante, na qual o Pedro falou um pouco também de contexto, análise de vieses, etc. Quando a gente fala de copiloto, o piloto não deixou de trabalhar. Então, vocês aqui continuarão sendo os pilotos de qualquer tecnologia de inteligência artificial generativa. É essencial e cada vez mais o ser humano vai fazer o que a gente melhor sabe fazer. Ser humano. Analisar, pegar o contexto, como a gente falou que é essencial, de alguma forma entender os negócios, entender como as coisas funcionam, porque vocês entendem muito melhor da ONG, né, da empresa na qual vocês fazem parte do que eu. Eu entendo só disso aqui, só da tecnologia. Mas entender do dia a dia, cada vez mais a gente será os pilotos. A gente, é claro, utiliza de tecnologia para crescer, para ir muito mais rápido, mas ao mesmo tempo a gente consegue ter esse avanço através dos copilotos. Então, entenda, o termo copiloto eu gosto de trazer aqui para vocês. Por quê? Porque vocês não vão perder os empregos de vocês, né? Vocês não vão perder a essência, pelo contrário, cada vez mais a gente vai precisar do ser humano sendo ser humano. Tá? A gente acredita muito nisso e a gente vê até, muita gente me fala, né? Pô, Esté, eu vou perder meu emprego, agora com o IA, que consegue automatizar. Eu falo, gente, lá atrás, quando os carros foram criados, os charreteiros fizeram greve em Nova York, não sei se vocês já viram aquele post. O mesmo se aplica aqui, a gente tem que usar a inteligência artificial e até o Pedro falou, né, que talvez é para o futuro, eu já digo que é para agora. Assim, se você não está usando inteligência artificial hoje, você não está sendo piloto dos seus copilotos, você está para trás, né? Você está ficando para trás. Então, esse termo copiloto é muito legal porque mostra a essência e como o ser humano, sendo ser humano, continua sendo tão importante para navegar em qualquer área dessas tecnologias. E aí, então, entrando um pouco de números, né? A gente já analisou, como mostrei, a IA generativa
foi lançada, né, faz mais ou menos 2 anos, e desde então a gente fez algumas análises com diversos clientes, a gente tem clientes de todo quanto é tipo, né, aplicando inteligência artificial, e fizemos uma análise um pouco referente a ROI, né, retorno sobre investimento. Se eu investir em inteligência artificial, quanto que isso vai retornar para mim? Então tem algumas coisas curiosas, né, para cada $1 investido em inteligência artificial, em média um retorno de 3,5. É bem bom, né? Além disso, né, são 14 meses o tempo médio para ter o retorno sobre investimento em relação a IA. E você vai falar, poxa, Esté, mas 14 meses é bastante tempo, né? Assim, principalmente vivendo nessa era que tudo muda, tanto tempo. Mas imagine, no D0, né, no primeiro dia, um desenvolvedor da ONG de vocês poderia, de alguma forma, criar soluções e aplicativos muito mais rápido. Imaginem situação catastrófica agora, infelizmente, né, que a gente está tendo no sul do país, quantas ações tiveram que ser feitas muito rapidamente, que talvez com inteligência artificial poderia ser ainda mais rápida, análise, predição, análise de onde estão as pessoas, possivelmente a Microsoft tem feito bastante disso também. Então, entendam que 14 meses é o retorno, né, 100% sobre o investimento, mas no D0, no primeiro dia, todos os usuários já conseguem ver bastante benefício. Tá? Então, não se atenham aos 14 meses, mas sim à capacidade de ampliar as funcionalidades que a gente já tem como ser humano. E aí é curioso, né? Quando a gente fala de reinventar o trabalho, o que sempre me falam assim, né? Ah, Stephanie, mas como eu vou resolver a minha criatividade? Como eu vou pôr a criatividade dentro da inteligência artificial generativa? Como eu vou encontrar tempo para as minhas prioridades? Como eu vou avançar minhas habilidades? Porque surgiu um novo termo, né? Criador de prompt. Não sei se vocês já viram isso, né? Engenheiro de prompt sênior. 5 anos de trabalho com prompt, né? Sendo que isso tem né? É isso que está acontecendo para todo mundo, né, gente? Por quê? Porque a gente teve que se reinventar. A gente está tendo que se reinventar. Se eu faço a pergunta errada, a resposta não vem certa. Foi muito curioso, o nosso VP esteve aqui de Américas e ele comentou que agora na escola, lá nos Estados Unidos, mudaram o jeito que as provas são realizadas. Então, ao invés da criança ter que responder a pergunta, ela tem que fazer a pergunta. É isso, é um engenheiro de prompt desde o colégio já estudando, né? Por quê? Porque esse é o raciocínio. Tá bom, a resposta, até então, muita gente ia, né, na enciclopédia. Eu já nasci numa época no qual eu tinha, né, ainda não o Google, né, mas, sabe? Então, por que não mudar o jeito, até mesmo que a gente faz perguntas? Mas eu gosto muito de me ater principalmente a essa, né? Eu consigo encontrar tempo. Quem aqui fala todos os dias, não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, a gente não tem mais o ócio criativo. E é isso que a tecnologia traz pra gente, o ócio criativo, a capacidade de a gente pensar. E aí, isso eu achei muito curioso, eu não pesquisei no ChatGPT, eu pesquisei no Bing da Microsoft, no qual eu perguntei qual foi o aplicativo mais baixado em 2023 e foi o TikTok, gente. E eu não julgo de forma alguma, porque eu utilizo muito o TikTok para muito conteúdo. E aí que vem uma coisa curiosa, o TikTok tem muita inteligência artificial. Porque o conteúdo que eu vejo é muito diferente do conteúdo que o Pedro vê, que é muito diferente do conteúdo que o Armando vê. Por quê? Porque cada um de nós tem um contexto. A Stephanie gosta de ver bastante a parte de tecnologia, mas eu adoro viagem, gente. Eu sou apaixonada por viagem. Então, meu conteúdo do TikTok vê um monte de palestras, né? Eu gosto muito de ver TEDs também, então aquelas pequenas imagens, mas ao mesmo tempo muita coisa de viagem, que talvez seja totalmente diferente do conteúdo que o Pedro vê. Mas tem muita gente perdendo tempo também no TikTok, né? Eu digo pelo meu irmão. Assim, é impressionante. Tem um irmão um pouco menor que eu. E é impressionante o tempo que as crianças ficam scrollando no celular. Mas essa é a realidade dos nossos clientes e das pessoas que vocês assistem de alguma forma. Então, entender, eu falo isso muito para o meu time, falo isso para vocês aqui, entender o seu público é essencial. Entender um público que está e já vive com tecnologia, não sei se alguém aqui tem filho pequeno, mas você dá um celular na mão de uma criança, o dedinho já funciona, né? Automático. Então, entender o seu público, entender que a gente está vivendo nessa era no qual tem tudo na palma da mão e embutido inteligência artificial é essencial. E aí eu fiz outro fato curioso, né? Eu moro aqui em São Paulo,
perto da Angélica tinha um McDonald's super grande, para quem mora, né, por essas áreas perto da Paulista. Vocês perceberam que o McDonald's virou isso? Vou voltar, até para quem não pegou, né? O McDonald's era isso, Ronald McDonald, no qual que você ia, levava toda a família, né? Festinha de criança. O McDonald's virou um point, muito similar a Starbucks, né? Assim, para local para trabalho. Vejam que a identidade visual mudou. E o tempo, gente? Vocês perceberam isso? Vocês estão tomando atenção no que o dia a dia está acontecendo nas ONGs de vocês, nos colaboradores de vocês? Vocês estão percebendo essas mudanças, essas nuances? Que podem ser super importantes para drivar o caminho das empresas do terceiro setor. Então, eu gosto muito dessa analogia porque mostra que a gente não tem tempo, a gente não analisa as informações, a gente não analisa as mudanças que a gente está passando, a gente não analisa os desafios. Então, por que não usar de tecnologia para isso? Usar de tecnologia para eu me tornar mais produtiva, para eu entender disso tudo, para eu ter o ócio criativo. E aí eu fiz essa mesma palestra em uma ONG, né? Eu sou voluntária numa ONG no qual eu faço mentoria para mulheres, e a gente falou muito sobre isso, como que você pode aproveitar a oportunidade de transformação. E lá na ONG especificamente, imaginem que elas buscam investimento para mulheres, né? Focado muito em desenvolvimento, mas eu reflito aqui com vocês também, né? O que vocês poderiam utilizar de todas essas tecnologias, seja de alguma forma enriquecer as experiências dos seus próprios colaboradores, que é muito que a gente já tem feito aqui na Microsoft, e ao mesmo tempo que os nossos clientes têm feito com os colaboradores deles, ao mesmo tempo reinventar o envolvimento do cliente, não entendam só cliente, mas talvez uma pessoa assistida, na qual o seu terceiro setor, a sua ONG faz um serviço, de alguma forma mudar o jeito e a experiência como um todo. Como a gente falou, né, e eu conto um pouco dessa ONG no qual eu faço parte, a gente assiste muitas mulheres que muitas vezes sofreram alguma questão de abuso. Imagina rapidamente ter uma interação, né? Você precisar muito rapidamente falar com alguém, ter uma resposta, um momento difícil. Então, seria um segundo caso muito legal de reinventar o envolvimento do cliente, do assistido ou do seu colaborador. O terceiro nível é remodelar os processos de negócios. Eu estava semana passada em uma empresa e eu fiz uma brincadeira, né? Quanto tempo um colaborador demorava para fazer uma análise de dados bem específica. O cara falou assim, pelo menos umas 4 horas, e eu fiz em 5 minutos. Eu falei, você consegue remodelar o jeito que você trabalha. Você consegue focar... Quantos trabalhos vocês fazem, né? Ações que vocês fazem por dia? Fala, né? Estou perdendo tempo. Então, poderia ser muito mais automatizado e otimizado. Então, esse seria outro ponto muito legal, como a gente consegue remodelar os processos de negócios do terceiro setor. Como a gente consegue remodelar os processos de negócio da ONG, que vocês fazem parte. E principalmente dobrar a curva de inovação. Eu já fiz esse desafio aqui, mas para mim, né, e digo pela Microsoft, um pouco do que a gente tem visto e vivendo, todo mundo tem que incorporar tecnologia e inteligência artificial no seu dia a dia. Isso acelera muito a curva de inovação como um todo. E aí eu fiz uma brincadeira aqui para vocês, gente, porque para mostrar, eu gosto de mostrar demo, tá? Então essa eu gravei, porque essa eu tenho certeza que vai funcionar, e depois eu vou mostrar outra, se não funcionar, ok, né? Mas eu fiz uma brincadeira aqui com vocês, gente, isso daqui é o Azure OpenAI Studio. Então, dentro do Azure, na nuvem na qual eu comentei para vocês, existe um serviço de OpenAI muito similar ao que vocês já brincaram no ChatGPT, mas entendam que isso daqui é 100% privado. Então, seus dados são seus dados, né? Não vai estar exposto para o público. Isso daqui é uma grande vantagem em nível de segurança, até mesmo dados sensíveis. Imagino aqui que vocês trabalham com muitos dados sensíveis. Então, como é que eu consigo garantir a segurança e a confiabilidade dessa informação? Depois a Tati certamente vai falar um pouco mais sobre Responsible AI, né, a IA responsável, mas esse ponto de segurança é algo essencial que a gente consegue prover no Azure OpenAI. E aí é uma demonstração, né, vamos ver se pelo clique vai funcionar, na qual eu vou fazer o seguinte, eu estou interagindo com ele, então muito similar no que nós faríamos no ChatGPT, mas já com o GPT-O, não sei se vocês já viram, no qual eu quero que ele analise esse documento aqui. Até então vocês não sabem do que ele se trata, tá? Falei, por favor,
Analisa esse documento e me traz alguns insights. Rapidamente ele conseguiu ver que se trata de um relatório de progresso de 2021 de uma empresa, muito voltada à sustentabilidade, no qual ele traz alguns tópicos específicos, né, muito relacionado a quanto vai reduzir de desmatamento, a parte de água e insights gerais. Vejam que legal, ele já criou insights sobre esta imagem, que foca em sustentabilidade, tem parceria estratégica. Eu falei, e esse relatório é de qual empresa? Ele falou, não menciona explicitamente a empresa, mas de alguma forma me parece que se trata do Microsoft Cloud for Sustainability. Então imaginem quantas informações vocês têm das ONGs, do terceiro setor de vocês, imagens. Talvez vocês poderiam correlacionar e ter diversos insights. É claro que a resposta no final é eu que tenho que analisar, né? Eu tenho que ver se faz sentido, não faz sentido, depois ele traz para mim um pouco mais de detalhes, mas imaginem quanto que acelera. Quanto eu posso trazer de insights, resultados. Eu fiz essa brincadeira com sustentabilidade, porque é um outro termo que a Microsoft tem muita paixão, né? Muita intencionalidade. Então eu quis mostrar aqui para vocês que o mesmo poderia ser feito, até mesmo de criar um relatório para mim. Estou sem meu designer hoje, cria um relatório com base nesses dados, também poderia ser feito. E aí, isso é o mais legal, né? Que agora o GPT-4o também está disponível no Azure. Tá? Não sei para que se vocês já viram, mas vamos mostrar a demo, vai. Se não der certo, não funcionou. Eu sempre faço a mesma coisa, me arrependo depois. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, você. Como posso te ajudar hoje? Manda uma mensagem aqui pro evento. Claro. Qual tipo de evento é e que mensagem você gostaria de enviar? Manda uma mensagem motivacional para um público de terceiro setor. Com certeza. Aqui vai uma mensagem. Queridos amigos e colegas do terceiro setor, cada dia é uma nova oportunidade para fazermos a diferença. O trabalho que realizamos é fundamental para transformar vidas e construir um futuro melhor. Não esqueçam que cada gesto, por menor que seja, pode ter um impacto enorme. Continuem com essa dedicação e paixão que inspiram tantas pessoas ao nosso redor. Juntos, somos mais fortes e capazes de alcançar grandes conquistas. Vamos seguir em frente. Foi longo, com né? coragem. Essa hora que vocês batem palma que deu certo, né, gente? Foi uma interação rápida. Até falou demais depois. Mas vejam que legal, né? Que criativo. E eu poderia ainda brincar. Pô, faz mais animado, faz menos animado, refina a informação. Essa interação é totalmente diferente. Volta lá atrás, né? Que eu falei para vocês, o sonho de Turing de alguma forma, simular as capacidades humanas, é isso. Eu estava interagindo com uma inteligência artificial. E pode ir muito além, né? Quando a gente fala de interação e utilização de tecnologia, de alguma forma hoje no Teams, não sei se no terceiro setor se vocês já utilizam o Teams, né? Mas com o boom durante a pandemia, acho que assim, quem não utiliza um meio de comunicação através de vídeo, não passou meu vídeo, infelizmente. Conseguimos voltar? Ele perdeu agora. Aí, vamos ver se agora vai. Se não for, vou contar para vocês o que acontece, né? Eu fiz um snip aqui para vocês, na qual imaginem uma call que vocês fazem, aí eu tô aqui agora com vocês e não consigo entrar na reunião que está rolando do meu time. Então eu coloquei para follow, né? Eu estou seguindo a reunião. Se de alguma forma for citada, pô, a Esté precisa entregar o número, né? Esté precisa responder a informação tal. Eu já seria de alguma forma marcada e eu consigo ver exatamente o momento depois da reunião na qual eu fui citada. Depois disso, outra coisa que... Quem é que tem que mandar a ata de reunião? Quem gosta de mandar ata de reunião? Quem esquece todas as coisas para mandar ata de reunião? Porque você está lá super focado, né? Você anota e entra uma reunião atrás da outra e, não tem fim. Então imagine uma ata de reunião. A partir de agora, finalizou uma agenda, ele já gera um Summary by Copilot, né? Ele já consegue trazer um resumo um pouco da história do Copilot. Ou indo além, quem aqui tem que fazer análise de dados? Quem aqui precisa de alguma forma analisar Excel? Precisa trazer insights, um Power BI? Não sei se isso daqui para vocês é muito distante, mas todo mundo precisa analisar dado no final do dia.
Até mesmo no terceiro setor você precisa prestar contas. Então, por que não prestar contas de modo inteligente, no qual eu consigo criar dashboard de forma super automatizada e com a linguagem natural, gente? A democratização que a gente falou é através da linguagem natural. Vocês não vão precisar aprender a programar. Vocês, de alguma forma, precisam só aprender a fazer o que vocês já fazem. Interagir. Através de escrita, através de fala, como eu comentei. Então, aqui eu pedi para fazer uma análise sobre o working force, né? Então, sobre colaboradores, horário de trabalho. E vocês viram que foi assim, que não dá nem para acompanhar, né, o vídeo. Mas, de novo, eu sou o piloto. Então, eu criei meu prompt, como engenheira de prompt, né? Criei o meu prompt e, a partir daí, ele me trouxe alguns resultados. E eu tenho a função de analisar esses dados e ver se faz sentido ou não faz sentido. Estou tendo muita dificuldade com esse... Bom, já que não estamos indo, só para finalizar, gente, eu queria trazer um pouco da questão de IA nos negócios, né? A inteligência artificial, como eu comentei para vocês, não é algo novo, a gente já conseguiu avaliar o ROI em diversos clientes, então atento, call center, né? Quem aqui tem call center de alguma forma precisa falar com diversas pessoas. Então, imaginem utilizar de inteligência artificial no call center, é um pouco que a Atento tem feito, ou até mesmo, né, eu trouxe o caso aqui da KPMG, a Take Blip, esse caso é muito curioso, no qual eles precisavam mandar mensagem em massa, né? Então, no fim do ano, você precisa mandar mensagem em massa para os seus colaboradores, para o seu chefe, então ele manda as mensagens automáticas, tem algo muito legal. PicPay, se você hoje interage com o PicPay, também utiliza de inteligência artificial, ou até mesmo no governo, né? A gente tem diversos casos e tem algo muito legal. Eu estive semana passada num colégio, no qual eu perguntei para uma professora quantas provas são corrigidas por mês. E ela falou um número estrondoso, acho que eram 900 provas, isso que é um colégio pequeno, gente. Então a gente fez um caso muito legal com a Seduc, no qual a gente está utilizando da inteligência artificial generativa para corrigir provas mais rápido. É incrível. Minha mãe é professora, então eu vivi isso, da minha mãe ficar sentada finais de semana corrigindo e corrigindo provas. Ou até mesmo, né, na área do setor público, na parte de IA generativa em processos judiciais, o Machado Meyer, que é um escritório de advocacia, utiliza de IA generativa para, de alguma forma, trazer insights mais rápido de processos. Então, imagina, o advogado está lá, ele precisa ler não sei quantos mil documentos, me traz um resumo. E eu, né, tomo uma ação a partir daí. Então, esse é outro caso legal, o caso da AGU também, da Advocacia Geral da Nação, no qual a gente também fez parceria. Então, acho que no final do dia, a mensagem que eu queria trazer aqui para vocês como um todo é algumas coisas, né? Por que IA generativa agora? Porque ela está democratizada, porque a gente tem tecnologia para isso, pelo volume de dados nos quais a cada momento a gente tem avançado, e ao mesmo tempo lembrar de vocês que vocês continuam sendo essenciais para pilotar essa tecnologia. E façam isso hoje, gente. Façam isso hoje, porque a oportunidade está aí e a gente consegue criar junto com vocês e ter casos brilhantes, tenho certeza disso. Quero ver um monte de casos, próxima vez que eu for palestrar, um monte de casos do terceiro setor, porque me encanta, né? Eu acho muito lindo o que vocês fazem e certamente tem muito que a gente pode fazer em conjunto utilizando de tecnologia. Beleza? Obrigada, gente. Temos 15 min para perguntas. Foi em tempo? Acho que foi. Temos sim. O meu microfone que está despencando aqui. Sabe, Lúcia, eu sou carioca e... Desculpa, Stephanie. Eu sou carioca. Eu vivo, portanto, num mundo em que todo mundo fala chiado. Tudo bem. Minha mulher é de Bauru. Então, é a única pessoa num arco de, sei lá, 300 quilômetros que fala com R retroflexo, né? Que esse porta, né, que é forte aqui no interior de São Paulo. E eu não sei por que diabos. Quem decidiu botar a voz no chat GPT em português, decidiu botar uma voz com R retroflexo. Eu sempre me sinto em casa falando com ela. E tem dias em que isso não é necessariamente bom. Entendi. Tem o Family Guy, para quem vê, tem um muito legal, no qual ele fica interagindo, fala, parece minha mulher, parece meu marido, é isso mesmo, é isso mesmo. A gente tem algumas perguntas aqui, Stephanie. A primeira é do Vitor Del Rey, do Instituto Gueto. E é uma... Perdão? Eu pronunciei errado? Não. Num país como o Brasil,
o futuro está uniformemente distribuído, a inteligência artificial está para os humanos, como o Pinóquio para o Gepeto. Eu acho que, no fim das contas, aqui a chave dessa pergunta é: será que não vai aumentar desigualdade o acesso à IA? O que você acha? Ou tem chance de diminuir? Na minha percepção, tem chance de diminuir. Porque isso está na palma da nossa mão, gente. Isso, de fato, hoje, a inteligência artificial está na palma da mão, como a gente mostrou um pouco. É claro, normal, né? Existe desigualdade, existe acesso à informação, porém, cada vez mais, e a Microsoft busca isso, é trazer a tecnologia para qualquer pessoa. Então, eu acredito, e a Microsoft acredita nisso, quando a gente fala no objetivo de democratizar e, de alguma forma, empoderar cada pessoa e cada organização a fazer mais, é isso. É cada pessoa, cada organização, de áreas mais afastadas, menos afastadas. Então, eu acredito, né, e acho que é um pouco dos objetivos da própria Microsoft, de trazer isso para todo mundo e diminuir a possível, né, discrepância que existe de acesso à tecnologia. Sabe, se eu puder completar Claro. a sua resposta, eu volto para aquela demonstração que eu descrevi do pessoal da OpenAI falando do GPT-4o. Imagina cada criança de escola pública com acesso a um professor particular de todas as disciplinas na mão. É isso. Essa tecnologia pode permitir um salto imenso. O desafio é conseguir botar um aparelhinho desses com Sim. acesso à internet na mão de cada criança. Mas se a gente consegue, é um baita salto. Com Né? certeza, com certeza. Excelente ponto. Claudine Hudson, da Cave Negócios. É Cave ou CAV? Cave. Considerando o avanço da inteligência artificial, como dá acessibilidade gerar impacto no social? Excelente. Quando a gente fala de acessibilidade, primeiro, vou abrir um parênteses aqui, que é outro tema que sou completamente apaixonada. Fiz um software para traduzir Libras, linguagem de sinais. Então, é um tema que, com a tecnologia, novamente, a gente consegue avançar bastante. Imaginem, utilizar de todas essas, um pouco dessas demonstrações que eu trouxe para análise de imagem, etc. Mas voltando à acessibilidade no ponto de acesso, né? Eu acredito, de fato, que hoje, todos que estão aqui já falaram que brincam, né, de alguma forma com a inteligência artificial generativa. Então, o acesso já está feito. Né? Acho que o momento é como é que vocês pensam, entendem das dores de vocês, porque não é, não, agora que a Stephanie falou que eu preciso usar a inteligência artificial, vou criar uma chatbot. Né? Acho que para todo mundo é o primeiro ponto. Né? Não é, qual que é a dor de negócio que você tem? Qual que é o desafio? É o desafio... Eu trouxe alguns aqui, né, de interagir melhor com seus colaboradores, de alguma forma os assistidos. Então, qual que é a dor de negócio que você tem? E aí sim, começar a aplicar no dia a dia. Então, minha visão é, o acesso já está feito, né, para ponto de acessibilidade, abrir um parênteses, também é possível de utilizar de IA. Imaginem, hoje você fazer uma ligação, até mesmo expandindo, né, línguas, fazer uma ligação em português, responde em inglês. Então, acho que acesso à informação é algo que todo mundo tem, acesso à tecnologia todo mundo tem, mas qual que é a dor de negócio que vocês vão fazer, aí de novo, né? Vocês que entendem do dia a dia, vocês que são os pilotos. Não sei se eu respondi, eu fui muito prolixo. Não, eu acho que você respondeu bem, mas aí eu vou fazer uma pergunta minha de follow-up. Terceiro setor tem dois tipos de gente. Tem aquela turma que é rato de dado. Entendeu? É número, como é que eu extraio informação e como é que eu faço sugestão de política pública a partir daí. Sim. Eu aposto que para esse tipo de perfil de pessoas não deve ter um que já não esteja usando a última versão, já ligado na API do GPT, tá todo mundo fera. Agora tem aquele outro tipo de pessoa que é mais do trato humano, que é mais das ciências humanas, das ciências sociais, não necessariamente ligados em tecnologia, em Sim. número e tudo mais. E às vezes, não é com todo mundo, mas às vezes esse bicho pode ser um pouco intimidador. Começa como? Boa. Voltando nos dados, primeiro, concordo 1000% e dá para ir muito além, né? Como a gente falou, para esse público mais humanas, senta um dia e pensa nas coisas que você faz todos os dias, que são repetitivas, que você fala, estou perdendo tempo, não tô vendo a mudança do Mac. Eu começaria por aí. Nas pequenas ações que você consegue otimizar com IA. Então, um exemplo,
ciências humanas. Com certeza vocês falam com muitas pessoas, anotam as informações. Transcrever essas diversas conversas seria algo que daria para ser feito. Analisar essas diversas conversas, que são quantas horas de dados e conteúdo, porque no final do dia é isso, né? O tato, né? A gente falar, seria outro ponto super legal. Então, entender esses pequenos desafios que podem ser, de alguma forma, automatizados, seria a minha sugestão. E lembrem que não é um bicho de 7 cabeças, né? Não precisa ser da área de tecnologia para utilizar disso, até porque a gente interage com linguagem natural, que é o que a gente melhor sabe fazer. Então, minha dica seria isso para as pessoas que estão, de alguma forma, começando. E a melhor ferramenta para ter no celular é o GPT, o ChatGPT? Boa. O ChatGPT é brilhante, né? Faz diversas funcionalidades. Eu uso, gente, como eu mostrei para vocês. O ChatGPT roda no Azure, por sinal. Então, até o público, né, também roda no Azure. Só tomem cuidado, eu preciso, né, reforçar isso, que os dados das suas empresas não coloquem, né, no momento dessa interação, porque não existe nenhuma limitação para onde isso vai. Mas para iniciar, certamente, uma vez que cresce, vai criar alguma coisa mais voltada para a sua empresa, para a sua ONG, aí sim eu iria para um ambiente privado, vídeo exemplo que eu trouxe aqui do Azure OpenAI, porque aí você garante confidencialidade de dados e assim por diante. Mas o top D0, né, quer começar hoje, certamente o ChatGPT. Pois é, eu acho que esse sublinhado aqui da Stephanie é muito importante. Essa versão gratuita que a gente usa do ChatGPT, ou mesmo a paga, quando a gente joga qualquer arquivo, qualquer planilha Excel, qualquer arquivo Word para lá dentro, a OpenAI pega esses dados, o que às vezes não é problema. E para uma versão paga, como por exemplo a que a Azure usa, permite a confidencialidade, permite que você trabalhe num ambiente em que os dados são vistos apenas por você. Você essencialmente compra esse acesso a essa privacidade, né? Outra pergunta, Stephanie, também da Claudine. A Microsoft, acho que vai ser a Lúcia que vai responder? Vamos ver. Isso. A Microsoft já possui ou tem previsão de incentivos para o uso de IA nas ONGs? Vai, Lu. Sim, o primeiro ato de incentivo é este que vocês estão vendo aqui. Não, brincadeira. Bom, acho que é importante dizer que tem uma versão gratuita de acesso a todos do Copilot, que, assim, honestamente, é a que eu mais uso no meu dia a dia. Uso realmente bastante, é muito bom. E aí, dentro dos produtos da Microsoft pagos, né, o Copilot Pro, o Copilot Studio, o Microsoft Copilot para 365 Copilot, a gente ainda não recebeu nenhuma informação sobre quando essas ofertas participarão do programa da TechSoup, que está aqui o Avando. Você também não recebeu nenhuma informação, né, Avando? Então, a gente ainda não sabe, não é uma decisão que a gente consegue tomar aqui no Brasil. Eu adoraria oferecer todas as licenças para vocês gratuitamente, mas, por enquanto, a gente não sabe quando essa oferta acontecerá. Mas eu recomendo muito o uso do Copilot Web, a versão gratuita. Você pode subir arquivos nela, enfim, extrair arquivos de apresentações para apresentação, para documentos do Word. Então, tem muita coisa interessante que dá para fazer. E espero ter respondido a pergunta. Mas, Lúcia, eu tenho mais uma pergunta para você. Essa da Claudine. A anterior foi da Gisele Costa, da MCIO? MCIO. A outra pergunta é da Claudine. Qual o melhor roteiro de estudo para entender o IA do zero até o momento atual? Bom, vou fazer aquela propaganda que já fiz hoje, né? o Jabá, do curso que Stephanie participou. Ela, inclusive, faz o módulo mais longo, que é o módulo da história da IA generativa e o que é a história da IA e o que é IA generativa. Isso. Então, o curso chama-se Fluência. A gente vai postar aí no chat de quem está no online. O Daniel vai postar o link para vocês. Esta é uma trilha básica que vai realmente introduzir as pessoas no mundo da IA generativa. Ela está disponível em aca.ms/curso Fluência. aca.ms/curso Fluência.
Recomendo muito que vocês façam esse curso. Ele é o primeiro curso de uma série que a gente está lançando aqui na Microsoft. Depois a gente vai ter um curso de AI 900, que já é inteligência artificial dentro da nuvem, né, os serviços da OpenAI que estão disponíveis dentro da nuvem da Azure. Depois a gente vai ter GitHub Copilot, mas para quem quer começar realmente no nível 0 ali, eu recomendo muito esse curso Fluência, tá bom? Lúcia, Stephanie, Obrigada. muito obrigado a vocês.